Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o nosso ano letivo 2023 e é uma alegria, um privilégio, não é? Porque estamos aqui para nos abrir cada dia mais, ou ir, vou falar assim, caminhar, não é? Abrir o nosso coração, caminhar em direção ao aprendizado. Então, sexto ano, vocês vieram aí do quinto ano, é como foi feito assim uma arrumação, não é? Da mala do quinto ano, a mala de aprendizado, de conhecimento, e agora vocês começam uma nova viagem no sexto ano. Então acolham com carinho, não é? O sexto ano e vamos vivenciando esse ano letivo de forma bem diferente. Então eu vou me autodescrever para vocês. Meu nome aparece aí na tela, eu sou a professora Adriana Maria, estarei com vocês aqui, não é? Aprendendo junto com vocês. Essa palavra aprender, a aprender. Professor, aprende? Aprende sim. Então nós precisamos aprender a aprender, não é? Então vamos aprendendo a cada dia, convivendo com as pessoas. E eu tenho o privilégio de não estar sozinha aqui, eu estou com a produção, com Clisma, não é? Que torna a nossa aula mais acessível. Como falei, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de estatura baixa, visto blusa azul, calça preta, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, estou em pé nos estúdios Educa Recife e ao meu lado tem uma TV onde vocês terão acesso aos slides dessa aula, tá bom? Então o tema da nossa aula de hoje é poesia e análise interpretativa. Então a poesia é um gênero textual, não é? Do eixo da leitura, e aí precisamos avançar nesse conhecimento da leitura. A leitura possibilita a escrita, não é? Também possibilita outro eixo importante que é a oralidade. Então hoje eu trago para vocês um poema, não é? Uma poesia, não um poema, mas uma poesia de Manuel de Barros. Vamos vivenciar essa análise junto, tá bom? Antes de tudo isso, nós vamos nos conectar, não é hora de nos conectar. Eu sei que vocês já faziam isso no quinto ano, e aí agora vocês precisam, não é? Continuar fazendo aqueles que já são da nossa rede. Mas tem aqueles novos alunos que vêm de outros estados, de outras redes, não é? Ou até mesmo da rede estadual, e aí você precisa se conectar no nosso aplicativo Educa Recife, não é? Com o número da sua matrícula. Também tem outra novidade aí, que é nosso canal de YouTube, não é? Quando nós estamos interagindo com vocês lá no aplicativo Educa Recife, nós também estaremos, não é, nos conectando com vocês através do canal. Então esse canal de YouTube é para vocês assistirem a aula no dia que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, tá? É para vocês. Então nós vamos ler aí um fragmento da poesia de Manuel de Barros, tá bom? Então quem é Manuel de Barros? Vamos ver quem é essa pessoa, né? Esse escritor. É importante conhecer, ter um conhecimento prévio de alguém que escreveu uma poesia, um poema, para entender, não é? Como é que essa pessoa se coloca, não é? Como escritor, o que é que ele gosta, qual a sua essência. Geralmente, a poesia, o poema, tem muito do escritor e também do eu lírico que esse escritor, não é, geralmente cria, não é, para falar sobre seus sentimentos, sobre o que ele acha interessante. Mas aí nós temos também, não é, muito da essência desse escritor. Então, Manuel de Barros nasceu, não é, no ano de 1916, morreu no ano de
2014, foi um dos principais poetas contemporâneos, autor de versos nos quais elementos regionais se conjugavam a considerações existenciais e uma espécie de surrealismo pantaneiro. Então aqui nós temos uma informação, não é? Ele analisava, não é? Ali a natureza, ali no Pantanal, não é? Ele faleceu com 97 anos em Corumbá. Então, nós percebemos que Manuel de Barros, ele é um amante da natureza, não é só nessas informações, poucas informações sobre ele. E aí eu tenho que falar para vocês o que é poesia, não é? Que ele se debruçava, fazia poesia. Poesia, eu poderia dizer assim, poesia é uma imagem, poesia é algo escrito também. Então, a poesia é a arte de compor versos livres, como os de Manuel de Barros, ou com rimas. Nos versos, as palavras são combinadas de forma que surgiram imagens verbais e efeitos sonoros, para assim exprimirem ideias, estados de alma, sentimentos, impressões, diferentes gêneros da arte e da literatura. Se vale da poesia, como o rap, a letra, não é, da canção, o cordel, o poema e etc. Então a poesia, minha gente, em tudo isso. Então é maravilhoso pensarmos, não é, o que é poesia. É interessante e maravilhoso também vivenciar a poesia, não é? Então, ao olhar a natureza, Manuel de Barros fez poesia, não é? E tantos outros que são amantes da natureza e vivenciam, não é, a vida como se fosse uma poesia. Então, vamos seguindo. Vamos ler agora esse fragmento, não é? Eu tenho algumas palavras aí que eu coloquei aí em negrito para vocês perceberem, depois analisarmos, não é, o significado dessas palavras que Manuel de Barros vai compondo, não é, sua poesia, e inserindo algumas palavras que de repente para vocês não soe como algo, não é, comum do dia a dia de vocês. Então ele diz assim: cresci brincando no chão entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos. A palavra comparamento, não é? Vem aí de comparação, não é? Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão. De um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Olha que lindo, pessoal. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e óblica das coisas. Olha que lindo, gente. Esse fragmento, não é, desta poesia de Manuel de Barros, ele fala, não é, da sua essência, daquilo que ele vivenciou, não é, quando era criança. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que falo sem pudor. Eu tenho que essa visão óblica vem do eu ter sido criança, em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Que belo! Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o frio, era o menino e as árvores. Então vocês percebem que nós temos aqui, não é? Em todo o tempo essa conexão do autor, escritor, com algo, não é? Que lhe dá possibilidades de criar versos, que é a natureza, minha gente. Eu não sei se vocês são amantes da natureza, eu sou. Adoro plantas, adoro ver a imensidão do mar, não é? O verde das árvores.
Espero que vocês também pensem sobre isso. Então, para ajudar ainda mais a entender esse fragmento da poesia de Manuel de Barros, vamos analisar algumas palavras que ele coloca aí dentro, não é, da sua poesia. Então, nós temos a palavra aí, comparamento, não é? Por favor, Cleito, tela cheia aí. Comparamento, não é? A palavra comparamento é um neologismo, isto é, foi inventada com base em regras de informação de palavras da nossa língua, não é? Assim como encantar, não é? Encantamento, sofrer, sofrimento, não é? Comparar, comparamento, não é? Por analogia, não é? Comparar, nós temos aí, não é? Comparamento, não é? E ele fala disso, não é? Que ele não faz comparação. Comunhão, não é? No contexto do poema, não é? É a união, a identificação, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. E aí comunhão tem muito a ver com isso, né? Ele está colocando nos seus versos algo que ele sente, não é? Onde ele se sente unido com a natureza. Quando ele diz assim, eu cresci entre as formigas, não é? A formiga parece um inseto tão pequeno e tão insignificante, mas tem um aprendizado tão grande para a gente, não é? As formigas, elas trabalham o tempo todo, não é? Elas estão carregando folha para a sua casa para no inverno, não é? Ela trabalha durante o verão para no inverno, quando a chuva cair, ela está ali, não é? Com o seu alimento. E aí ele faz toda essa vivência, não é? E aí ele fala que era o menino e o rio. Então, quando ele se deparava ali com a imensidão da água, não é? Correndo no rio, ele tinha ideias, não é? E aí ele faz, mas aí Manuel de Barros, criança, já fazia poesia? Não, não é? Mas a sua vivência, não é? Comparando ou vivenciando a natureza e fazendo comparações com sua vida, não é? Pessoal, ele consegue tirar lições para a sua vida, não é? Da natureza. E aí ele constrói os seus versos com tanta essência, com tanta beleza. Vamos seguindo. Quando ele usa aí a palavra crianceiras, não é? Outro neologismo, não é? Então, observe que ao radical morfema com o significado principal, não é? Criança, foi acrescentado o sufixo, não é? Eia, não é? Como acontece em doce, não é? Doce, nós temos a palavra doceira. Além disso, como a palavra está qualificando outra, não é? Raízes crianceiras, que ele diz assim, não é? Eu cresci vivenciando essas coisas. Então, tudo isso aqui que eu falo, não é? São minhas raízes, é a minha existência, não é? No meio da natureza, ali no Pantanal. E é interessante porque ele coloca isso com uma leveza tão grande, não é? Ela funciona, essa palavra crianceiras, funciona como se fosse um adjetivo, não é? Dentro da poesia, não é? Deste fragmento. Foi só um fragmento que eu trouxe para vocês, não é? Dessa poesia de Manuel de Barros. Então, a palavra aí, oblíqua, não é? Nós temos aí, no contexto do poema dele, não é? Que não é direta, não é? Então, nós temos, é igual a palavra torta, não é? Tortuosa. Pudor, no contexto do poema, sentimento de vergonha, não é? Timidez. Quando ele diz, eu falo sem nenhum pudor, eu não tenho nenhum sentimento de vergonha, me dizer que cresci, não é? Em contato, isso é a fala de Manuel de Barros, tá? Em contato com a natureza. Ele diz isso, não é? Então, ele fala isso, eu não tenho nenhuma timidez, nenhuma vergonha de dizer que cresci convivendo com a natureza, observando, não é, a movimentação das águas no rio, na cachoeira, não é? As formigas. Então, ele fala de coisas simples, de coisas que são simples, mas são belas ao mesmo tempo. E aí,
Eu particularmente me encanto, não é? Com um poeta que fala das coisas simples, não é? Com tanta verdade, não é? Daquilo que é vivenciado no dia a dia. Vamos lá, nós temos outra palavra aí, não é? Que é paradoxo, não é? Paradoxo, né? Com a metáfora e a comparação. Paradoxo é um jeito figurado de usar a linguagem, não é? Em um paradoxo, rompe-se, não é, com a lógica, com o esperado, sugerindo-se uma realidade nova, não é? Expressa na união de contrários. No poema, um exemplo de paradoxo é o escuro me ilumina. Como é que você está no escuro e você consegue ver as coisas? Então, ele faz esse paradoxo aí, não é? Do escuro com a luz, não é? É como se fosse a escuridão e a iluminação. E aí é a partir dessa vivência, dessa experiência, não é, da sua infância, que ele começa a fazer poesia, a criar os seus poemas da melhor forma possível. Né? E aí ele traz para a gente também essa possibilidade, porque muitas vezes nós estamos vivenciando, não é, a nossa vida sem observar o que temos ao nosso redor. Às vezes nós não temos, né, esse privilégio que Manuel de Barros teve de viver, não é, em meio à natureza. Nós vivemos na cidade, não é? Nós somos pessoas, não é, da cidade, somos pessoas urbanas, não é? Mas aí de repente aí na sua casa tem uma plantinha, tem um animal de estimação, não é? No seu, quem não mora em apartamento, não é? Mora em casa térreo, não é? Você de repente pode ver aí as formigas andando lentamente, aí observa a formiga, observa uma aranha que aparece aí, tem umas que são venenosas, outras não, e aí a gente de imediato, vamos lá, né? Buscamos alguma coisa para matá-la, não é? Mas é interessante observar, não é, o inseto que aparece às vezes ali na nossa casa. Eles têm uma função, não é? Na natureza, tudo é importante. E aí é muito importante para a gente, como pessoas que vivenciamos assim o dia a dia corrido, né? Às vezes mergulhada aí na tecnologia. Eu sei que vocês gostam de jogos, de redes sociais, e não vejo nada errado nisso, mas é muito importante também vivenciar no dia a dia, não é? A natureza, as coisas da natureza, as coisas simples, não é? Essas coisas simples do nosso dia a dia traz leveza para a gente. Então vamos vivenciar, não é, os nossos dias observando, não é, contemplando a natureza. Então Manuel de Barros, ele passa, não é, a vivenciar agora, não é, na fase adulta, não é, a vivenciar todos os momentos que foram construídos na sua infância, não é? Essa memória afetiva que é construído, não é, na sua infância, ele transforma agora em poesia, em poema e começa a alimentar outros, não é, que podem se tornar também um poeta, um escritor. E aí, alunos e alunas do 6º ano, todos vocês podem sim, não é, ser escritores, escritoras, não é, daquilo que vocês vivenciam no seu dia a dia. Vamos seguindo. Então, agora, analise essa pintura, não é? Então, nós temos aqui uma pintura simples, observem aí os traços dessa pintura. O que vocês conseguem ver nessa pintura tão simples, que eu acredito que qualquer um de vocês podem desenhar algo, não é, nesse nível aí, ou até melhor, não é? Então, nós temos traços, vocês conseguem ver como se fosse uma pipa, eu consigo identificar uma pipa ali, um peixe, algo que parece ser como um cachorro, e aí vocês conseguem ver nesses traços
algum animal, eu consigo ver ali, não é? Parece uma galinha. E aí, vocês conseguem uma bola? Eu estou vendo pássaros voando. Vocês conseguem ver tudo isso nessa pintura? Deixa eu dizer para vocês, sabe quem construiu essa pintura? Foi a filha de Manuel de Barros, Marta Barros. E aí ela desenha da forma mais simples, para mostrar que a infância não é o traço que você faz na sua infância, na sua adolescência, não é? O traço de uma criança, o traço que parece, não é? Às vezes desenhamos algo e queremos refazer aquele desenho, né? Ficou feio, queremos descartar. Mas o importante mesmo é aquele momento, não é? Aquele momento de construção. E aí não descarta aquilo que parece não ser belo, porque poesia, fazer poesia é isso, é ver o belo nas coisas simples. Então, o que você sente, imagina ao observar, não é? A pintura de Marta Barros. Então, eu trouxe aqui, não é, uma expectativa de resposta, não é? Você pode ver outra coisa. Eu falei aqui algumas coisas, não é? Sobre essa pintura quando vi com vocês. E aí aqui eu trouxe uma expectativa de resposta, não é? É liberdade, um desenho livre, não é? Há uma liberdade ao desenhar, simplicidade no traço, não é? Personalização, não é? Infância, natureza. Eu coloquei algumas possibilidades aqui, não é? Disse que tinha pipa, que tinha pássaros, que eu via um peixe. E vocês? O que vocês veem? Então, a expectativa de resposta é o que eu vejo, mas vocês têm N possibilidades, tá? Ao analisar esse desenho. Então, considerando as cores, as formas, a combinação entre elas, como você interpreta o título dado à pintura. E aí? Observamos a predominância, não é, do verde no desenho, não é, que vimos, os momentos vivenciados na infância do autor. Com certeza Manuel de Barros, ele desenhava, não é? Ele via os peixes na água do rio, ele também, não é, brincava com pipas. Quem gosta de brincar com pipas? Eu acho maravilhoso, não é? Alguém que sabe empinar uma pipa, é maravilhoso. Então é a vida, não é? Na infância. E por que não vivenciar a infância também na adolescência? Voltar, não é? Resgatar esses momentos simples. Que relações vocês estabeleceriam entre a pintura e o poema que leram? Então, nós lemos, não é, um poema de Manuel de Barros, quando ele diz que cresceu entre as formigas, vivenciando ali o momento, né? Ele e o rio, não é? Ele e o verde das matas. E aí, minha gente, qual é a relação quando vemos uma pintura, não é, com traços livres, não é? Alguns formatos que dá vida, não é? Que aparentemente é um peixe, aparentemente uma galinha, aparentemente ali parece, não é, que ele desenha pássaros. Então, qual a relação que se tem? Essa relação de vivência na natureza. Então, eu trouxe aqui, não é, a relação de conexão com a natureza, não é? Quando você está conectado com o ambiente, você consegue produzir algo sobre aquele ambiente. Então, vocês percebem que tudo aquilo que nos conectamos nos faz bem? Então, comece esse ano se conectando, não é? Primeiro com você mesmo, com a sua família, com o ambiente que você convive. Talvez você olhe para o ambiente que você está convivendo e você não vê muitas coisas que são agradáveis para você. Mas aí eu acredito, não é, nisso. Então, comece a olhar tudo ao seu redor e se conecte, não é? Nem que seja com a formiga que está passando aí, não é, próximo de você. Perceba, observe, não é, o caminho que ela faz. Observe as folhas de uma planta que de repente tenha na sua casa. Ah, professora, na minha
casa não tem planta, mas aí você pode ter uma plantinha aí na sua rua, não é? De repente tem uma planta lá na praça, onde você vai lá, não é? Encontrar amigos, conversar, e observa o formato dessas plantas, não é? Manuel de Barros fazia isso, ele se conectava com a natureza. Vamos seguindo. O que mais chamou a sua atenção no modo como a linguagem é usada no poema? Então, vamos analisar o fragmento? Diz assim, ó, cresci brincando no chão entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos, não é comparação, não é? Havia, não é? Tinha mais comunhão, a palavra é tinha aí, tá? Tinha mais comunhão com as coisas do que comparação, não é? Então, ele fala sobre isso, não é? Então, ele tinha mais comunhão, ele estava unido com as coisas, muito mais do que ele comparava. Ah, eu não tenho isso, fulano tem, cicraninho tem isso e eu não tenho. Não, ele vivenciava o seu dia a dia, ele tinha comunhão com a sua vida, não é? Com tudo que estava ao seu redor. E isso, minha gente, é muito importante na nossa vida, não é? A gente se conectar com aquilo que nós temos. Então, vamos lá. Agora eu deixo para vocês aí um desafio, tá? Então, o desafio é vocês pesquisarem, não é? Sobre Carlos Drummond de Andrade, que é outro escritor que também tem poemas, poesias maravilhosas, não é? Que fala também, não é? Vejam, pesquisem, não é? E depois vocês falem, não é? Com sua professora sobre essa experiência, que é, não é? A analisar o poema, a poesia de um escritor e do outro que também escreve com essa mesma visão, não é? E aí eu trago para vocês também Elisa Lucinda, não é? Que também cria poemas e poesias. Então, seus poemas, lugares onde passaram a infância. E aí você vai comparar, não é? A infância de Carlos Drummond de Andrade, de Elisa Lucinda, com a de Manuel de Barros. Qual a diferença? O que era que eles vivenciavam? Então, minha gente, eu gostaria de convidar vocês a entrarem, não é, na plataforma Árvore do Livro, não é? E começarem a ler, não é? E aí fazer essa viagem, esse caminho, não é? Por meio da leitura. Então, minha gente, a leitura, ela nos ajuda muito. E a partir dela, é a partir dela que começamos, não é, a conhecer, a ter informações sobre diversos autores, não é? É a partir da leitura também que começamos a nos conectar, não é? Às vezes a história contada, a história do outro, não é? Se entrelaça com a nossa. Então, eu não sei do que você gosta. De repente, vocês têm essa resposta já na ponta da língua, professora. Eu não gosto de ler, eu gosto de jogar, né? Eu gosto de ficar nas redes sociais, vendo, não é, o que o outro vivenciou no dia de ontem, não é? Vendo as histórias. Nada errado nisso. Mas aí que tal acolher com carinho, não é? Fazer esse movimento de busca, não é? De conexão com as coisas simples, não é? A partir de uma leitura, a partir de uma contemplação do belo, não é? Na natureza, não é? De repente você vai à praia e brinca, passa o dia ali, mas você não para olhar a imensidão do mar. E aí você percebe, não é? A grandeza que há na natureza. Então, faz isso, eu acredito que vai fazer um bem tremendo para você, tá bom? Então, eu vou me despedindo por aqui, nossa aula se encerra, mas o ano está apenas começando, não é? Então, veremos outras poesias, outros poemas, conheceremos outros autores e também outros conteúdos importantes, tá? Para o aprendizado de vocês. Então, nossa aula se encerra, agradeço ao Clisma, que tornou a nossa aula mais acessível, à produção e a todos vocês que estão tendo acesso a esta aula pelo aplicativo, pelo canal de YouTube. Me despeço de vocês, um cheiro no coração e até mais, pessoal.